confesso que eu estou preocupado. Com o quê? Com a possível não classificação do Flamengo para a próxima fase. Não classificação? Eu estou preocupado. Eu estou muito preocupado. O Flamengo não vem fazendo, ou melhor, o Flamengo não vem jogando e desempenhando para me fazer crer que o Flamengo vai conseguir facilmente as 2 vitórias que precisa agora nos 2 jogos que restam. Eu tenho 3 perguntas para você. Manda. Mas antes, vamos olhar como foi o desembarque no Rio do time do Flamengo, que foi um pouco tenso. A gente vai ver algumas imagens da BTB Esportes. Obrigada aí para a BTB Esportes, que deixaram a gente usar aqui no SBT as imagens. Vamos... Não, tô falando com ele normal. Tô peitando ele não, tô falando aqui que nós vamos melhorar. Nós vamos melhorar. Ô, Venê, um torcedor grita, vai peitar. Ele, não tô peitando ninguém não, tô falando normal, a gente vai melhorar. Mas ele botou a cara. Meu máximo respeito ao Bruno Henrique. É difícil botar a cara. Meu máximo... Porque... Eu fiz uma publicação nas minhas redes sociais respeitando o Bruno Henrique e parabenizando pela postura dele. Postura de ídolo. Ele foi lá, botou a cara, conversou com o torcedor, ele não peitou ninguém. Ele falou, o nosso time vai melhorar, embora eu não acredite muito nisso, mas ao menos ele botou a cara. A minha crítica vai para quem nem aparece na imagem, que é pro Tite. Porque ele teve a oportunidade de encarar esses torcedores, sabe o que ele fez? Preferiu sair por um outro portão. Eu trato isso como covardia. Por que o técnico fez isso? Por que ele não encara esses torcedores? Inclusive, eu gostaria de parabenizar um torcedor, que eu não sei o nome, que gritou, nem Noé carregou tanto animal quanto o De La Cruz vem carregando. Essa frase resume, de fato, o que vem acontecendo no time do Flamengo. É só o De La Cruz jogando. Respeito o Bruno Henrique, mas não é culpa dele pelo fato de ele estar jogando mal, é culpa do Tite. O Tite ontem inventou de colocar o Cebolinha aberto na direita no começo do jogo e o Bruno Henrique aberto na esquerda, quando a gente sabe que nesse esquema que ele insiste, 4-3-3, engessado esse esquema, ele não abre mão, é um técnico extremamente teimoso. A gente sabe que o Cebolinha aberto na esquerda nesse esquema rende muito mais que o Bruno Henrique. Mas e o Bruno Henrique que não tá indo bem pelo lado direito lá? Não era para colocar. Se você opta pelo Cebolinha, com todo respeito ao Bruno Henrique, deixa ele como opção para o segundo tempo e inicia com o Luiz Araújo. Tendo em vista que o Wesley, inclusive, não faz uma boa marcação pelo lado direito, que não é o forte dele, a gente sabe disso, o forte dele é quando ele vai ao ataque. O Luiz Henrique consegue fazer uma composição defensiva muito melhor que o Bruno Henrique. Eu acho que em questão de tática seria até melhor isso, só que o Tite é um técnico extremamente teimoso. E muita gente vai falar assim, Fernandinha, mas Venê, você só está criticando o Tite, você não vai criticar o Gerson, por exemplo, que vem jogando muito mal? Vou criticar o Gerson. Mais uma vez, jogou muito mal com a camisa do Flamengo. Só que é o Gerson que vira pro Tite e fala o seguinte, eu vou começar o jogo e eu vou terminar o jogo? Não, é o Tite que mesmo sabendo que o Gerson não está rendendo bem, insiste em colocá-lo, inclusive como capitão, e insiste em deixá-lo até o fim da partida. Eu falei isso aqui ontem, eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Se é para deixar o 4-3-3, é simples. Você bota o Alan, De La Cruz e o Lohan armando as jogadas. Essa é a verdade. É melhor do que você insistir no Gerson, que com todo respeito não está jogando nada. Então, na minha opinião, o maior culpado dessa história toda, dessa situação toda do Flamengo, é o Tite. É óbvio que os jogadores precisam ser cobrados também. Inclusive o Pedro, novamente, não fez uma boa partida. Tem que ser cobrado também. Só que o culpado dessa história toda é o Tite, que é um treinador extremamente teimoso, não abre mão e insiste no 4-3-3 quando a gente sabe que esse esquema não está dando certo. É só a gente analisar dentro de campo. Antes, Fernandinha, você vai se recordar, há cerca de 20 dias você falou que assim, você vai continuar reclamando. Por quê? Porque eu já estava prevendo o futuro. A situação é só piorar. Só piorar. Antes, ao menos, não tinha desempenho, mas tinha alguns resultados. Agora, não tem desempenho e não tem resultado. E a minha pergunta vai em cima dessa... Eu falei que eu tinha 3 perguntas. Uma delas é a seguinte. Antes, você já reclamava do desempenho, mas eu falava, mas o Tite é efetivo. Não falava pra você? Sim. Venê, o Tite é efetivo. Sim. E você falava, mas não tem desempenho. O quanto essa efetividade vai embora com a ausência do Pulgar e do Arrascaeta? Eu acho que é muito mais na ausência do Pulgar. Se eu tivesse que falar aqui, eu acho que o Pulgar hoje faz muito mais falta ao time do Flamengo que o próprio Arrascaeta. E uma resposta simples para isso. A gente tem o De La Cruz. O De La Cruz ele consegue fazer a função do Arrascaeta, o próprio Lohan pode tentar fazer a função do Arrascaeta, mas hoje, o Pulgar, ninguém faz o que ele faz.
O Alan é bom jogador, só que são características totalmente diferentes. Totalmente diferente. O Pulgar, ele quebra a linha defensiva, ele dá passe, ele acha o jogador, ele vai muito bem ao ataque. O Alan não, é um jogador com características muito mais defensivas. Então hoje, se a gente parar e analisar, não tem ninguém que faça no time do Flamengo aquilo que o Pulgar faz. O Arrascaeta tem o De La Cruz, que querendo ou não pode fazer essa função também. Agora o Pulgar está fazendo muita falta ao time do Flamengo e eu repito, a tendência é piorar, não apenas pelo que o Tite vem apresentando. A gente está falando de uma Copa América que está se aproximando. Os principais jogadores do Flamengo ficarão ausentes em pelo menos 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ou seja, torcedor, é daí para pior. A minha outra pergunta era o quanto você enxerga ou consegue enxergar num ponto futuro o quanto pode melhorar na manutenção do Tite esse time. O quanto o Flamengo... isso aconteceu, mas... Isso vai melhorar, eu acho que tem uma evolução. A gente já não está mais falando de um início de trabalho. A gente já está falando de um trabalho de 8 meses, 8 meses. Um trabalho de 8 meses. Quase bateu um ano, acho que até, se a gente for olhar aí, é a média do tempo de treinadores no Brasil, porque ninguém fica muito mais do que isso. Vamos colocar aqui, não estou dizendo que é para mandar o Tite embora não, tá, gente? Não, nem eu estou levantando essa bandeira. Só estou fazendo um recorte de tempo. Até respondo isso, eu não sou a favor da saída do Tite nesse momento. Mas o que vai melhorar, então, para você? Cobrança. É ter uma reunião, o departamento de futebol entrar em cena e cobrar o Tite. Tite, olha só, o seu trabalho hoje é um trabalho medíocre, um trabalho fraco. O que está acontecendo? Como a gente pode melhorar isso? Isso é cobrança, normal, faz parte do dia a dia. Até porque se a gente for parar aqui e defender a saída do Tite, vai vir quem? Vai vir mais um treinador estrangeiro numa reta final de ano eleitoral. Ou seja, essa atual gestão não pode fazer um contrato longo com o futuro treinador, caso o Tite saia. Eu não sou a favor da saída do Tite. O Tite é bom treinador, só que ele precisa entender que o que ele vem apresentando não está dando certo. Ele precisa ceder um pouco. Cede. O que custa abrir mão um pouco do 4-3-3? Formação tática. Vai para o 4-4-2. Eu acho que o Flamengo vai render muito mais dessa maneira. Olha como ficou o grupo do Flamengo, Vene Casagrande. O que chama muita atenção é que nesse grupo, além do desempenho do Flamengo, que não era a expectativa do grande torcedor, até quem não era Flamengo achava que o Flamengo ia melhor nessa competição, a gente teve um time que desgrudou, que desgarrou, que é o Bolívar, com 100% de aproveitamento tem o time, inclusive o próximo adversário do Flamengo no Maracanã. Sim. E aí isso dificulta bastante a vida do rubro-negro. O Palestino, que estava lá embaixo agora, né, abaixo do Flamengo, está em segundo lugar com 6 pontos e o Flamengo ficou em terceiro com 4. O Milionários em quarto com 1 pontinho. O Bolívar e o Milionários jogam ainda. E se a gente está falando de um Bolívar vencendo, a gente está dizendo de um Flamengo que não encosta mais, ele não chega mais na liderança matematicamente, não chega né? Mais. Não chega mais. Eu não sou muito boa de matemática, você também porque não. Porque o Flamengo só tem mais 2 jogos. Ou seja, então só pode chegar a 10 pontos. Isso. Teoricamente, se o Bolívar empatar, já não pega mais, por conta de saldo de gols. Vale ressaltar que o Bolívar venceu de 4-0 o Palestino, lá onde o Flamengo jogou. Lá que eu digo no país, porque não foi no mesmo estádio. Só pra gente ter um pouquinho de noção, o desempenho péssimo do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. O que você vê nessa Libertadores aí, o Vene, do Flamengo? O que eu vejo? Desespero. Tudo bem, eu também vejo um desespero, mas você vê um Flamengo em terceiro? Você vê um Flamengo em segundo? Eu vejo o Flamengo em segundo. Assim, na base do desespero eu vejo o Flamengo em segundo. Mas isso a gente tem que mencionar também, Fernandinha, que isso aí foi um planejamento da comissão técnica e também da diretoria. Por quê? O Flamengo poupou contra o Bolívar, os seus principais jogadores, considerados titulares. Ah, Vene, quer dizer que se eles fossem para o jogo, o Flamengo ia vencer? Não, mas com certeza o Flamengo poderia desempenhar melhor. O Flamengo poupou também contra o Milionários. Vamos recordar aqui, se eu não me engano, 2 jogadores foram poupados. Então foi um planejamento feito pela comissão técnica e diretoria. E eu venho falando isso há muito tempo, antes mesmo de dar errado. Um planejamento errado. Você não pode priorizar a final do Campeonato Carioca e jogos comuns no Campeonato Brasileiro e deixar de lado os principais jogos da fase de grupos da Libertadores e um jogo contra o Palmeiras, que é extremamente importante pelo Brasileirão. E a gente ficou meio... Calma, preso. Calma, preso. Ah, é bom falar
Ah, sabia? É bom desabafo. Ai, que alívio, parece que eu tô na terapia. Sei bem. Olha ali, ó, o Flamengo passa para as oitavas da Libertadores. A gente quer saber a sua opinião de casa. Lá no Twitter você consegue votar e no nosso Instagram também, tá bom? Fala lá, mostra a sua opinião. Primeira opção, relaxa, passa fácil. Segunda opção, passa no sufoco. E terceira opção, não passa, é aqui por hora, está vencendo. O Vene votou no passa no sufoco, Passa no né, sufoco. Vene Casagrande? Eu já conversei com você sobre a Sul-Americana. Não, tem um lado bom, né? Pelo menos a SBT transmite. Se nada der certo, a gente abraça essa causa. João Guilherme crava possível substituto de Tite no Flamengo. Fala nação rubro-negra. Para vocês que querem ficar sempre atualizados com as notícias do Flamengo, já se inscreve no canal e fortalece com um like. Sob pressão na liderança do Flamengo, Tite tornou-se indesejado entre os torcedores rubro-negros. Após a derrota para o Palestino por 1-0, na quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, novos apelos pela saída do treinador surgiram nas mídias sociais. João Guilherme sugere que é provável que Tite seja demitido em breve. De acordo com o narrador, uma nova derrota diante do Corinthians, no sábado, pelo Brasileirão, pode significar o fim da linha para Tite no clube carioca. Além disso, João Guilherme já tem um substituto em mente para Tite. Eu tenho uma ideia do que vai acontecer. É típico do Flamengo, sua história o mostra. Não estou dizendo que acho isso certo, mas acredito que vai acontecer. Não se surpreendam se, em breve, Felipe Luiz assumir o comando do time, diz João Guilherme. Está tudo alinhado. Ele trabalhou com esses jogadores por muito tempo, começou lá na base e a torcida vai adorar. Não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Se Tite não conseguir uma reviravolta a partir do jogo contra o Corinthians, ele seguirá para o RH para receber sua rescisão, acrescenta. No final da última temporada, Felipe Luiz se aposentou como jogador e recebeu um convite do Flamengo para iniciar sua carreira como treinador na base. Sua conexão com a torcida é forte e muitos acreditam que seu destino seja o comando do time principal no futuro. Está se tornando cada vez mais evidente. Se Tite for demitido, Felipe Luiz assumirá o comando do Flamengo. Tenho certeza disso. A única possibilidade de isso não acontecer é se o Flamengo conseguir trazer Jorge Jesus de volta, o que é improvável. E para vocês, o que acham da ideia de Felipe Luiz assumir o comando do Flamengo? Deixo minha opinião, não acho que seja o momento certo para ele. Ele ainda é inexperiente como técnico e sua ligação emocional com o clube pode complicar as coisas. Deixem suas opiniões abaixo, se acham que o Flamengo deve manter Tite ou dispensá-lo imediatamente. Nação, vou ficando por aqui. Mais tarde eu volto com mais novidades sobre o Mengão. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima!